Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo o estudo da sentinela apenas com perguntas e respostas. Estudo 13, que tem o tema Use a criação para ensinar seus filhos sobre Jeová. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová sempre possa estar lhe abençoando. Apenas lembrando e incentivando a todos, se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sino, faça o seu comentário, deixe o seu like se você gostar do conteúdo e se você puder e quiser, você também pode se inscrever na opção Seja Membro, que é uma forma de você estar ajudando o canal. Então vamos para o nosso estudo que tem o tema Use a criação para ensinar seus filhos sobre Jeová. O texto temático é o livro de Isaías 40, 26, que diz: Quem criou estas coisas? Então o que nós vamos ver nesse estudo? Muitas pessoas se lembram com carinho de momentos da infância quando admiravam a natureza junto com seus pais. Os pais aproveitavam essas oportunidades para ensinar os filhos sobre a personalidade de Jeová. Se você tem filhos, como pode usar a criação para ensiná-los sobre as qualidades de Deus? Este estudo vai ajudar os pais a fazer isso. Então vamos iniciar fazendo a pergunta do parágrafo número 1. O que os pais querem para seus filhos? A resposta: os pais com certeza querem que seus filhos conheçam e amem a Jeová. Pergunta do 2. Como os pais podem ensinar os filhos sobre as qualidades de Jeová? Resposta: por estudar a palavra de Deus. Dessa forma, eles vão fazer com que os filhos aprendam as qualidades de Jeová que ficam evidentes na criação e eles jamais irão esquecer. Pergunta do 3. Como os pais podem ajudar os filhos a conhecerem mais sobre a personalidade de Jeová? Então a resposta: os pais eles podem passar tempo com os filhos ao ar livre. Então nessas ocasiões, aproveita a oportunidade para explicar como as coisas feitas por Jeová nos ajudam a ver as maravilhosas qualidades dele. Pergunta do 4. Como Jesus usou a criação para ensinar seus filhos, aliás, seus discípulos? Resposta: Jesus ele usou da criação corvos e os lírios do campo. Então ele ensinou uma lição muito importante. Jeová é um pai generoso e bondoso. Se ele cuida dos corvos e das flores do campo, com certeza vai alimentar e vestir seus servos fiéis. Pergunta do 5. Que coisas na criação os pais podem usar para ensinar os filhos sobre Jeová? Resposta: então podem usar animal preferido do filho ou uma planta, explicar como isso revela as qualidades de Jeová. Também pode perguntar para seu filho qual é o animal ou a planta que ele mais gosta. Então, relacionar as qualidades de Jeová com essas criações vai fazer com que os filhos realmente aprendam de Deus. Pergunta do 6. O que podemos aprender com o exemplo da mãe de Christopher? Resposta: um simples comentário ou uma pergunta já é suficiente para seu filho entender o que você quer ensinar. Então a mãe de Christopher falava coisas simples. Por exemplo, olha o tamanho dessas montanhas, elas são muito lindas. Jeová é muito maravilhoso, não é mesmo? Ou, quando estávamos perto do mar, ela dizia: olha a força dessas ondas, é incrível como Jeová é poderoso.
Então, as coisas que a minha mãe, né, Cristo foi dizendo, diziam era simples, mas nos faziam pensar. Então, isso nos ensina que nós não precisamos falar algo muito elaborado. Falar coisas simples é o suficiente para que a criança possa aprender sobre Jeová. Pergunta do 7. Como você pode treinar seus filhos para admirar a criação? Resposta: você pode escolher alguma coisa da criação e perguntar para seus filhos: o que isso te ensina sobre Jeová? Você pode ficar surpreso e feliz ao ouvir o que ele pensa. Pergunta do 8. O que os pais israelitas aproveitavam para fazer quando viajavam pelas estradas? Resposta: quando os israelitas viajavam por essas estradas com suas famílias, os pais tinham a chance de falar para seus filhos sobre a criação de Jeová. Então, nós também, pais, vocês pais, podem aproveitar situações parecidas para ensinar seus filhos sobre a criação. Pergunta do 9. O que você aprendeu com Punita e Kátia? Então, a resposta: aprendemos que quando eles levaram, seus filhos para longe da agitação da cidade grande, eles conseguiram se concentrar melhor na criação de Jeová e aprenderam bastante sobre as qualidades de Deus. Então, isso nos ensina que nós também podemos tirar um tempo para levar os filhos para distante, da agitação da cidade, para que eles possam também dar atenção à criação e aprender a respeito de Jeová. Pergunta do 10. O que os pais podem fazer se for difícil viajar para fora da cidade? Resposta: talvez eles possam ir num parque ou no terraço de algum prédio para poder ver a cidade ou a criação de Jeová do alto. Eles podem ensinar seus filhos a usar os vídeos, do JW, as publicações da organização que falam sobre a criação. Então, não importa onde você more, você tem que ter como objetivo ajudar seus filhos a observar a criação para que eles possam aprender sobre as qualidades de Jeová. Pergunta do 11. Como os pais podem ajudar os filhos a perceber o amor de Jeová por nós? Resposta: então você pode mostrar como os animais cuidam de seus filhotinhos. Então também pode mostrar quantas coisas diferentes Jeová criou para a gente se alegrar. Então esse detalhe vai mostrar realmente o amor de Jeová em ação. Pergunta do 12. Como os pais podem ajudar os filhos a entender o quanto Jeová é sábio? Resposta: pode explicar para seu filho como a água evapora, formar nuvens no céu, e essas nuvens se movimentam para outros lugares suavemente. Também pode falar sobre como Jeová fez o nosso corpo de modo maravilhoso. Então, tudo isso ajuda os filhos a entender a sabedoria de Jeová. Pergunta do 13. Como os pais podem ajudar os filhos a entender o quanto Jeová é poderoso? Então, a resposta: os pais eles podem incentivar seus filhos a olhar para o céu e tirar tempo para meditar no que vê. Pode incentivar os filhos a pensar no poder que Jeová usou para criar as estrelas, o universo. Então, tudo isso fortalece a fé dos seus filhos. Pergunta do 14. Como os pais podem usar a criação para ajudar os filhos a perceber que Jeová é feliz? Resposta: então, quando você vê um gatinho brincando com uma bolinha ou um filhote de cachorro mordendo a orelha um do outro, você pode aproveitar esse momento para aproveitar e mostrar para os seus filhos como Jeová é um Deus feliz. Pergunta do 15. O que pode ajudar os pais a saber o que seus filhos estão pensando? Resposta: crie oportunidades para que eles falem o que estão pensando. Aqui mostra um exemplo que fala que quando eu e minha esposa estávamos ao ar livre com nossos filhos, caminhando nas montanhas ou na praia, os nossos filhos geralmente ficavam mais à vontade
e era fácil conversar com eles e descobrir o que estão pensando. Então, uma forma de se fazer isso é levar seus filhos para passear ao ar livre, para que eles assim possam sentir mais à vontade para se abrir com vocês. Pergunta do 16. Como as famílias podem se divertir e ficar à vontade quando estiverem admirando as criações de Jeová? Então, a resposta: talvez eles possam passar tempo juntas nas montanhas ou na praia. Algumas crianças amam correr e brincar num parque, observar animais ou nadar num rio, no lago ou no mar. Então, tudo isso são oportunidades para mostrar a criação de Jeová. Pergunta do 17. Por que os pais precisam ajudar os filhos a admirar e aproveitar a criação de Jeová? Resposta: para aprender mais sobre Jeová. Assim, é bem provável que os filhos concordem com o que o rei Davi disse: Ó Jeová, não há obras iguais às tuas. Então, os pais eles têm a oportunidade de usar a criação para fazer com que os filhos admirem mais ainda a Jeová. Pergunta de recapitulação: como você responderia? Como Jesus usou a criação para ensinar seus discípulos e o que podemos aprender com isso? Então, Jesus ele mostrou que assim como Jeová ele cuida bem dos corvos e dos lírios dos campos, assim também Jeová irá cuidar dos seus servos. Segunda pergunta: em que ocasiões os pais podem ensinar os filhos sobre as qualidades de Jeová? Resposta: existem muitas oportunidades. Talvez levando os filhos para longe da agitação da cidade, para um lugar um pouco isolado, talvez ir para a montanha, para a praia, num parque. São lugares onde os pais têm a oportunidade de mostrar e ensinar sobre a criação de Jeová. E a última pergunta: por que é importante as famílias passarem tempo juntas na natureza? Resposta: para ajudar os filhos a querer e admirar ainda mais a Jeová por meio da criação. Ao fazer isso, com certeza eles dirão assim como o salmista Davi: Ó Jeová, não há obras iguais às tuas. Então os filhos terão a certeza que Jeová é o Criador de tudo e aprenderá a respeito de suas qualidades. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao fim desse vídeo. Espero que possa ter sido de proveito para vocês. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.